Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Júlio Cardoso, sou auditor fiscal, professor de contabilidade. Uma alegria estar aqui com vocês no nosso canal do YouTube. Estou aqui hoje para resolver uma questão cabulosa, uma questão cheia de detalhes aí da banca FGV, envolvendo a DFC, Demonstração de Fluxo de Caixa, que é tido por muitos concurseiros aí como o assunto mais difícil da contabilidade. Você acha isso? Deixa um comentário aí no nosso vídeo, tá bom? Antes, vou pedir aí, né, pessoal, para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais aí, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, clica no sininho para poder receber as notificações aí dos nossos vídeos, tá? E também procurar lá no Telegram, tá? Que eu sempre estou produzindo conteúdo bacana para vocês, tá bom? Aí, pessoal, essa questão foi cobrada no concurso aí para analista de contabilidade, do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, ano 2022. Ele começa dizendo o seguinte, ó, que em 31 de dezembro de 2000 a companhia Sigma apresentou o seguinte balanço patrimonial. Aí aqui, né, pessoal, a questão é bem padrão aí de DFC, né? Em qual sentido? A gente sempre tem questões de DFC que fala o seguinte, a gente apresenta aí um balanço patrimonial de 2 períodos, às vezes vai ter também uma DRE e informações adicionais. Então ele está aqui com o balanço patrimonial, tá? Que a gente vai fazer várias análises nesse balanço, tá bom? Ele passou para a gente aqui várias informações que a gente vai utilizar. E o que ele basicamente está pedindo, pessoal? Olha só. Considerando as informações apresentadas e que na elaboração da demonstração de fluxos de caixa, a companhia Sigma trata juros, dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e pagos conforme a classificação encorajada pelo CPC 03, é correto afirmar que. Aí a gente tem opções para atividades operacionais, investimento e financiamento. O que ele quer, pessoal, é que a gente elabore aí a demonstração de fluxo de caixa, a DFC, para que a gente possa encontrar aí fluxos de atividade operacional, fluxo de atividade de investimento e financiamento, tá? Só que ele falou o seguinte, ó, a respeito de juros sobre capital próprio e dividendo, a gente sabe que tem a classificação encorajada pelo CPC 03 e a classificação alternativa, vamos pensar da seguinte maneira. E a FGV, pessoal, ela simplesmente adora cobrar isso aqui. Tem questão que essa questão que ele pediu para que a gente possa saber a classificação do CPC 03, mas tem questão que ele pede também a classificação alternativa. Então, tem um esqueminha legal aqui para que você possa saber cada uma dessas classificações. Então, olha só. No caso dos juros, pensa comigo, juro é remuneração do capital de terceiros, né, pessoal? Remuneração de capital de terceiros. Então, olha só, se eu estou pagando juros, o CPC 03 encoraja que ó, classificar como operacional o pagamento de juros. E a classificação alternativa é o seguinte, eu estou pagando aí um financiamento que eu tive, o capital de terceiros, né? Então, a classificação alternativa seria como fluxo de financiamento. Por sua vez, o recebimento de juros também é operacional. Mas pensa o seguinte, ó, eu concedi um empréstimo e agora estou recebendo juros. O CPC encoraja que esse juro seja operacional também. Mas assim, ó, os juros nesse caso aqui, a classificação alternativa seria fluxo de investimento, tá? Se eu estou recebendo aí sobre um empréstimo que eu concedi, por exemplo, seria aí um fluxo de investimento. Mas essa seria a classificação alternativa. E o juros sobre capital próprio e dividendos, pessoal, é remuneração de acionista, né? Duas formas de remuneração de acionistas. E para contabilidade atualmente, o tratamento contábil é o mesmo, de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, o CPC encoraja que o pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos seja classificado como atividade de financiamento. Se eu estou pagando aqueles que financiaram aí a mudança do meu capital. Já a classificação alternativa seria um fluxo operacional, tá bom? Agora, o recebimento de juros sobre capital próprio e dividendos seriam aí o fluxo operacional e o pagamento e investimento, tá, pessoal? Tem que saber, para questões da FGV, você tem que saber essa classificação, a principal e a alternativa. Esse é o primeiro ponto que seria necessário para a gente resolver a questão, tá? Aí, galera, nós vamos começar a botar a mão na massa aí, tá? Vamos olhar aqui as variações que ele nos deu e vamos começar aqui olhando
as alternativas que a questão trouxe para a gente. Olha só, ele fala para a gente, ó, recebimento da primeira parcela do empréstimo concedido a uma empresa coligada no valor de 2.000, mais juros de 2.500. O empréstimo no valor de 15.000 foi concedido em outubro de X2, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, 31 de dezembro de X1 e 31 de dezembro de X2, tá? Então, seria como se fossem todas as variações ocorridas ao longo do exercício de X2. Olha o que ele falou aqui, ó. É que já tem que começar a ficar esperto. Essa empresa concedeu 15.000 de empréstimo nesse período aqui. Concedeu um empréstimo. Esse fluxo aqui, essa concessão de empréstimo, é como se fosse um consumo de caixa, vou usar um sinal negativo aqui, ó, de fluxo de caixa de atividade de investimento. Você concorda comigo? Se eu estou concedendo um empréstimo a uma sociedade coligada, é um consumo de caixa de atividade de investimento. Só que ele falou, ó, que no mesmo período já tivemos aí o recebimento da primeira parcela desse empréstimo concedido, no valor de 2.000, mais juros de 2.250. Aí a questão começa a ficar interessante. Ele concedeu 15.000 de empréstimo, já recebeu 2.250 do pagamento aí desse empréstimo, só que 2.000 é o principal e 250 juros. Aí fica mais uma dica para questões da FGV, pessoal. A FGV gosta que às vezes tem o CPC 03 falar que às vezes um único fluxo pode ser classificado de mais de uma forma. Foi o que aconteceu nessa questão. Porque é o seguinte, o pagamento do principal é fluxo gerado pelas atividades de investimento também. Fluxo de caixa de atividade de investimento. Só que os juros, pessoal, os juros vai ser fluxo de caixa operacional, porque ele pediu a classificação que o CPC 03 encoraja. Então, esses juros aqui recebidos é atividade operacional, tá bom? Primeiro ponto aí já foi. Aí, olha só, venda de participação em coligada de 19.350 por um valor menor em 300. Olha só, a gente tinha aqui uma participação em coligada de 70.100, ó. E percebam que ela foi vendida uma participação de 19.350. Se você pegar aqui, é exatamente o que variou aqui, ó. Nesse período, a participação em coligadas foi exatamente a venda que ocorreu. Só que ele falou o seguinte, ó, foi por um valor menor em 300. Então, pessoal, olha só, o valor contábil dessa participação era 19.350. Agora, quanto foi recebido pela venda? Quanto foi recebido pela venda? É isso que a gente vai ter que ter um detalhe. Porque é o seguinte, essa perda aqui, ó, um valor menor, essa perda, a gente vai lançar lá como ajuste do lucro líquido na DFC pelo método indireto, você lembra? Porque se eu vendo uma participação, um imobilizado, um investimento, por um valor inferior ao valor de custo, o valor contábil, melhor dizendo, eu tenho uma perda, que é uma despesa. Só que não gerou efeito no caixa. Então, eu vou lançar como ajuste do lucro líquido. Agora, eu te faço uma pergunta. Quanto que foi recebido pela venda dessa participação societária? Esse que é o detalhe, pessoal. O valor contábil dela era 19.350. E ela foi vendida por um valor menor em 300. Então, eu vou ter aqui um fluxo de caixa gerado de investimento de quanto? 19.350 menos 300, que vai dar 19.050, tá? Ficar pequenininho aqui, ó, mas depois a gente vai organizar tudo direitinho. Então, olha que interessante aqui, ó, questão de DFC. Quando eu fizer a DFC pelo método indireto, galera, eu vou lançar a despesa com a perda na venda lá no ajuste de lucro líquido. Mas quando eu for elaborar o fluxo de atividade de investimentos, quanto que foi recebido pela participação? 19.050. Esses valores aí ficam, às vezes, escondidos na DFC, tá? Então, beleza. Agora, recebimento de dividendos no valor de 260, referente à participação mantida e coligada. Pessoal, o recebimento de dividendos
pela classificação encorajada pelo CPC, está aqui, ó, o recebimento de dividendos é operacional. Fluxo de caixa de atividade operacional, tá bom? Não é fluxo de atividade de investimentos. Agora, um detalhe aqui também, agora outra coisa interessante, ó. Pagamento das primeiras parcelas no financiamento de um veículo no valor total de 4.680, sendo 180 referentes a juros por atraso. Ou seja, pessoal, essa empresa aqui, ela tomou um financiamento para adquirir um veículo, tá? Um financiamento. E aqui ela fez o pagamento das primeiras parcelas. Ela pagou o total de 4.680. Só que, pessoal, ali tem uma parte que é o pagamento do principal e tem o pagamento de juros de 180. E mais uma vez eu vou ter que desmembrar o pagamento aqui em dois. O principal vai ser fluxo de caixa de atividade, o quê, pessoal? De financiamento. Fluxo de caixa de financiamento. E qual que é o valor? 4.500. Foi um consumo de caixa de atividade de financiamento. E eu vou ter 180 de fluxo de caixa operacional, referente aos juros. Tá bom? Olha como é que a FGV gosta disso aqui, né, pessoal? Então, fluxo de caixa ali eu vou ter que classificar em duas partes. A atividade principal, o pagamento do principal, 4.500, e o pagamento dos juros, 180, que é operacional, tá bom? Então, vai ter uma parcelinha fluxo de atividade de financiamento e outra fluxo de atividade operacional. Olha que detalhezinho marcante, né, pessoal? E ele falou assim, ó, reconhecimento da despesa de 2.250 e o lucro líquido da companhia Sigma no final de X2, 2.980, tá? Feita aí, né, pessoal, essas considerações, eu vou começar a colocar a mão na massa aí para elaborar a minha DFC, tá bom? Vamos lá devagarzinho, sem pressa, porque tem muitos detalhes, né? Então, a nossa DFC lá pelo método indireto, como que a gente começa? Você lembra? A gente vai começar com o lucro líquido, tá? Que a gente vai fazer o método da conciliação, né, pessoal? O fluxo de atividades, fluxo de caixa operacional. Qual que é o valor do nosso lucro líquido? 2.980. Agora, né, pessoal, eu vou ter que achar as despesas ou as receitas que foram reconhecidas por competência, mas não tem efeito no caixa, tá? Não tem efeito no caixa. Então, por exemplo, ele tem aqui a depreciação que ele falou, né? Nós temos uma depreciação de 2.250 e a perda de 300 na venda do imobilizado, lá do investimento, melhor dizendo. Então, aqui, ó, lembrando, essa despesa reduziu o resultado, mas não tem efeito no caixa. Então, a gente joga de novo essa despesa lá no lucro líquido. Então, aqui, ó, depreciação de quanto? 2.250, tá? Agora, vou lançar aqui a perda na venda do investimento. Ela reduziu, né, a perda de capital, isso aqui, né? Ela reduziu o meu lucro líquido, mas não teve efeito no caixa. Então, volta aqui, somando, 300. Com isso, eu vou chegar ao meu lucro líquido ajustado. Meu lucro líquido ajustado de quanto? 5.530, tá? 5.530 ainda não é o fluxo de caixa de operacional. Isso aqui é o lucro líquido ajustado. Agora, vou fazer a análise das variações de ativos e passivos chamados operacionais. Lembrando que uma redução no ativo tem um efeito positivo no caixa. Um aumento no ativo operacional tem um efeito negativo no caixa. É como se fosse de ordem contrária, né? Uma grandeza contrária, inversa, né? Agora, no passivo é direta, a relação é direta. Se eu tive um aumento no passivo, o efeito no caixa é positivo. Se eu tive uma redução do passivo, o efeito é também negativo. Então, olha só, o que a gente teve aqui? Ó? Vamos começar a analisar aqui. Ó. Uma variação de contas a receber. Ó.
As contas a receber aqui era de 25 e passaram para 68. Tivemos um aumento aqui, ó, de contas a receber. O aumento em contas a receber, pessoal, ele gera o quê? Um efeito, na verdade, contrário, né? Vou colocar aqui, ó, menos aumento em contas a receber. Esse aumento em conta a receber que foi de 43 mil, né? 43 mil ali o efeito do aumento, tá? Agora, mercadorias para revenda. Eu tinha 70 mil e elas reduziram para 25 mil. Então, aqui vai ser positivo, né? Diminuição de mercadorias, tá? Essa diminuição dos estoques ali foi quanto? De 45 mil, né? De 70 para 25, 45 mil. Então, positivo 45 mil, tá? No lado do ativo, será que tem mais alguma coisa? Volta aqui comigo, ó, já foi isso aqui. Aqui no ativo não tem mais, agora tem aqui, ó, variação em contas a pagar e salários a pagar. As nossas contas a pagar aqui eram de 900 e elas reduziram para 650. Então aqui, ó, redução de contas a pagar, diminui, né? Diminuição de contas a pagar. Essa diminuição foi de quanto, pessoal? Opa, de 250. E eu tive o quê? Agora, de salários, 1.200 passou para 1.500. Eu tive um aumento de quanto? De 300. Aumento de 300. Tá bom? Beleza? Agora, pessoal, se eu pego aqui, ó, 5.530 e faço aqui todos esses ajustes, eu vou achar um fluxo de caixa de atividades operacionais de quanto? De positivo em 7.580. Tá? 7.580 foi o fluxo gerado pelas atividades operacionais, tá bom, pessoal? Tem opção aqui? Vamos ver aqui, ó. As atividades operacionais de investimento geraram líquido de 7.280. Falso. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de 7.280. Falso. O caixa líquido pela atividade de investimento e financiamento a gente não calculou ainda. As atividades operacionais e de investimento geraram um caixa líquido de 3.480. Falso. As atividades operacionais e de investimento geraram um caixa líquido de 7.580 e 6.050, respectivamente. Ó, estou apenas agora entre duas, né? Porque o fluxo operacional eu já calculei, tá? Agora eu vou fazer o cálculo dos outros fluxos, né? Vou fazer aqui no cantinho, vou trocar até a cor. Vou fazer agora o fluxo de caixa de investimento, tá? Geralmente o operacional é o mais trabalhoso, né, pessoal? Geralmente o fluxo operacional é o mais trabalhoso. Então, vamos ver o que a gente tem aqui de investimento. Eu fiz uma classificação prévia lá, né, pessoal? Vocês lembram ali que eu fiz uma classificação prévia? Vocês lembram aqui, ó, o que ele falou pra gente, ó? Aqui, ó, eu tive o recebimento aqui, eu concedi um empréstimo de 15 mil para a Coligada, tá? E já tive aí um recebimento de parte desse empréstimo de 2 mil. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter aqui um consumo de caixa pela concessão de empréstimo no valor de 15 mil. Valor de 15 mil, tá? Beleza. E o que mais que a gente teve aí, né, pessoal? Se vocês virem, concedi um empréstimo, se eu concedi é negativo, né, pessoal? Aí, olha só, eu recebi uma parte do empréstimo, recebimento de empréstimo. Lembrando que é só o principal, os juros não. Os juros está como fluxo de atividade operacional que já foi calculado dentro desse bolo aqui, tá, pessoal?
Não preciso fazer ajuste nenhum lá. Então, recebimento de empréstimo, 2.000. Tá? E eu também tenho aqui o recebimento da venda da participação. Né? Eu tive uma participação estatutária, uma participação acionária e investimento que eu vendi por 19.050, tá? Vendi por 19.050. Professor, como é que você sabe que foi o recebimento à vista? Não poderia ter sido a prazo? Poderia, mas se você olhar aqui, galera, não tem, por exemplo, não tem nenhum, por exemplo, aqui, ó, valores a receber, contas a receber de vendas de cliente, não tem nada. Até porque participação societária não seria cliente, não tem nada ali. Então, eu posso garantir que foi o recebimento à vista. Olha que detalhezinho legal, né? Deve ser isso, né? É cheio de detalhes, mas a gente vai pegando. E tem mais alguma coisa aí de fluxo de investimento? Não, né? Só esses três aí. Se a gente fizer essa continha aqui, eu vou ter um fluxo de caixa gerado, né? Porque vai dar um saldo positivo de investimento. As atividades de investimento geraram caixa. De quanto aqui? 4.050 vai dar 6.050. Tá? 6.050 é o fluxo das atividades de investimento. Então, bateu aí com o nosso gabarito letra E, né? Gabarito é letra E. Já daria para marcar a alternativa. Para fechar aqui o nosso vídeo, né? Porque vocês sabem, questão de DFC a gente não resolve rapidinho, né, pessoal? Vamos fazer aqui embaixo, o fluxo de caixa de financiamento, aqui no cantinho. Fluxo de caixa de financiamento. Olha só, pessoal, olha que interessante aí, ó, como a gente tem sempre uns detalhes aí envolvendo a DFC. Ele disse o seguinte para a gente, ó, vamos voltar aqui nas informações que ele nos deu. Que teve pagamento de dividendos. Olha só, pagamento das primeiras parcelas de um financiamento de um veículo no valor total de 4.680, sendo 180 referente a juros por atraso. O que é fluxo de financiamento para a gente, pessoal? O fluxo de financiamento é só 4.500 referente ao pagamento, tá? Referente ao pagamento desse financiamento. Agora, aqui tem um detalhe que eu queria que você ficasse atento, que é mais uma coisa que a FGV colocou nessa questão. Olha só, a gente tem aqui o saldo de veículos inicial era 0. E a gente tem aqui um veículo de 45.000. Ou seja, houve aquisição de veículo nesse período de R$45.000. Agora, de onde que veio o recurso para comprar esse veículo? Ele falou que foi um financiamento, né? Primeiras parcelas no financiamento de um veículo no valor total de... ele não fala o total do financiamento, a gente pode até descobrir. É o valor total, o valor do veículo, 45.000. Só que é o seguinte, a gente só pagou 4.680. Olha aqui o lado do passivo da empresa. Ó. Eu tenho financiamento de 18.000 no passivo circulante e eu tenho um financiamento de 22.500 lá no longo prazo. Então, olha que interessante. Essa empresa aqui pegou um financiamento para comprar, para adquirir esse veículo. E o total desse financiamento é de quanto? 45.000. 45.000. E olha só que interessante, né, pessoal? Como é que tudo é bem amarradinho na DFC, ó. O saldo inicial aqui era 0 e terminou com 18.000. Mas olha só, ele pegou um empréstimo, se você olhar, de 45.000. Eu posso garantir para vocês que metade aqui, ó, 22.500 era um passivo circulante e o restante de 22.500 era um passivo não circulante. Como que eu posso garantir isso aqui? Ó? O total do veículo é 45.000. Só que eu tenho aqui 22.500 e 18.000 no circulante. Professor, não era para ser 22.500 no circulante? Era, mas ele não falou que ele já pagou 4.500, então tá aqui, ó. Se você pegar 22.500 e tirar 4.500, olha que legal, vai dar exatamente o 18.000, que é o saldo que a gente tem aqui, ó. Então,
olha o que aconteceu, e isso tudo está escondido lá no balanço e nas informações adicionais. Essa empresa pegou um financiamento de 45 mil para comprar um veículo, dividido assim, 22.500 no passivo circulante e 22.500 no passivo não circulante, de longo prazo. E ela já fez o quê? No mesmo período, ela pagou 4.500 dessa dívida. Na verdade, ela pagou até um pouco mais porque teve os juros, né? Mas o principal da dívida dele era 4.500, tá? Agora, você poderia pensar comigo o seguinte, ó, professor Júlio, a gente não poderia considerar que ela, sabe que ela pegou um financiamento, ela pegou, entrou no caixa como atividade de financiamento 45 mil. E depois ela foi e comprou o veículo por 45 mil, né? Que seria um fluxo de atividade de investimento. A gente poderia fazer essa leitura? Até poderia, mas não foi assim que a FGV considerou. O que a FGV considerou? Isso está lá no CPC 03, item 44, que às vezes algumas operações, até mesmo aquisição de ativos, elas não envolvem caixa. Não envolvem caixa. Então aqui, pessoal, a empresa é como se ela já tivesse assim, ó, adquiriu o veículo e assumiu o financiamento direto. Debitou lá, por exemplo, a contabilidade dela, debitou o veículo e creditou aí o financiamento lá no passivo, aqui no curto prazo e aqui no longo prazo, 22.500 cada um. Então, olha só que interessante, pessoal. O total do financiamento de 45 mil não afetou no caixa. Não vamos lançar em nada aqui na DFC. Só vamos lançar no período do pagamento da dívida. Ó, detalhezinho muito interessante. Então, como que fica aqui o fluxo de atividades de financiamento, pessoal? Como é que fica aí o fluxo de atividade de financiamento? A gente tem só o quê? O pagamento de financiamento. E não é para incluir os juros, tá, pessoal? Não é para incluir os juros. Que vai dar exatamente o quê? O fluxo é só 4.500. Os juros está lá no fluxo de atividade operacional. Então, a gente tem aqui como fluxo de atividade operacional, a gente tem 7.580. A gente tem como fluxo de atividade a gente tem como fluxo de atividade de investimento 6.050. Opa. 6.050, que foi gerado, né, 6.050, e as atividades de financiamento consumiram caixa de 4.500, tá? É isso aí que a gente tem na questão. Professor, como eu sei, por exemplo, que não teve um pagamento de dividendos aí na parte de financiamento, tal? Como é que eu sei? Olha que mais um detalhezinho interessante, ó. Ele falou pra gente que o lucro líquido dessa empresa, no período, o lucro líquido, pessoal, era de 2.980. E olha só, o que a gente precisa saber? Que o lucro líquido em questões de DFC, ele pode ter a seguinte destinação: capital social, reservas de lucro, dividendos ou compensar prejuízo. Essas são as possíveis destinações aí do lucro líquido. Percebam que não teve mudança no capital social dessa empresa, continua 190 mil. Só que é o seguinte, as reservas de lucro de 5 mil passaram para 7.980. E olha só, 7.980 menos 5 mil vai dar exatamente o quê, pessoal? Olha que lindo, 2.980. Ou seja, eu posso garantir para você que todo o lucro líquido do período foi destinado para reservas de lucro. Não teve pagamento de dividendos no período. Olha só que interessante. Quanta coisa a gente extraiu aí da nossa DFC, tá? Então, pessoal, gabarito é a letra E. Para fechar mesmo aqui, pessoal, a nossa questão, sei que o vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas eu peço que você fique até o final. Eu vou te ensinar aqui um detalhe que a gente brinca, que é a prova real da DFC,
Você sabia disso aqui, ó? A prova real da DFC é para a gente garantir aí que, por exemplo, o total dos fluxos que a gente apurou, se eles estão corretos. Olha só que interessante, ó. Se eu pegar o fluxo de caixa operacional, somar com o fluxo de caixa de investimento, mais o fluxo de caixa de financiamento, e eu estou usando aqui a soma, mas pode ser tanto positivo quanto negativo, tá, pessoal? Estou agregando aí esses fluxos de caixa. Eu tenho que encontrar exatamente a variação das disponibilidades. Tá? Eu tenho que, por definição, a soma desses três fluxos tem que ser exatamente igual à diferença de disponibilidade. Isso que a gente chama da prova real da DFC. Tá? Vamos ver se isso aqui está correto? O fluxo de caixa operacional, a gente viu que é quanto? 7.580. 7.580. E o fluxo de caixa de investimento, 6.050. Positivo. E o fluxo de caixa de financiamento é negativo em 4.500. Tá? Se a gente fizer essa soma aqui, pessoal, se a gente somar esses três fluxos aí, você vai achar exatamente 9.130. 9.130. Será que é igual à variação das disponibilidades? Vamos ver aqui, ó. O valor inicial das disponibilidades era de 32 mil. E passou para quanto? 41.130. Então, olha só. 41.130, que é o saldo final, menos 32 mil. Olha que lindo. Vai dar exatamente 9.130. Então, posso garantir para você que o nosso fluxo ali, né? Que eles estão batendo com a DFC, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão letra E de eco, tá? Pessoal, como eu disse, é uma questão aí cabulosa, cheia de detalhes, né? Mas deve ser isso, pessoal. E isso aqui não tem muita novidade em termos de questão da DFC, mas são muitos detalhes. Você tem que estar treinado, tem que fazer muita questão aí, tá? E para você atingir esse objetivo aí de estar bem treinado em questões da FGV, eu quero que você conheça o nosso mapa da contabilidade da FGV, que é um e-book que tem mais aí vamos chegar a 400 questões da banca FGV. Essa questão vai estar no nosso e-book também, bem atualizado, com várias dicas para você resolver bem aí questões da DFC e mandar bem contabilidade, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um comentário, compartilha aí. Eu sei que ficou um pouquinho extenso, mas DFC e questão da FGV a gente não tem brincadeira, tá? Mas eu quero que vocês peguem todos esses detalhes aí, porque vale a pena, deve ser sempre um assunto bastante cobrado. Valeu, pessoal? Então, conheça o mapa da contabilidade FGV, o link está aqui na descrição do vídeo, e inclusive um cupomzinho de desconto para vocês aí adquirirem esse material. Valeu, pessoal? Um forte abraço, até a próxima.